Sabe aquele momento que você sente que você simplesmente não aguenta mais? Então, eu cheguei nesse momento. E quando cheguei nesse momento foi que verdadeiramente eu tive a coragem de me transformar. Porque até então eu dizia que eu queria mudar, eu dizia que eu queria ter uma vida diferente, mas eu não tinha o que era mais importante, a postura, a decisão e a dedicação para ter essa vida diferente da qual eu estava tendo, para ser a pessoa que eu queria ser. E você, verdadeiramente quer mudar? Ou você apenas diz que quer mudar, mas fica apenas empurrando com a barriga? Olá, aqui é a Jéssica. Eu precisei olhar para dentro, eu precisei olhar para as minhas feridas, eu precisei fazer reflexões e faço até hoje. Eu precisei utilizar ferramentas de autoconhecimento e utilizo até hoje, porque a transformação ela é constante, ela não acontece de uma vez só. A transformação é algo contínuo. Eu precisei assumir a responsabilidade pela minha vida, pela minha própria vida. Você já ouviu falar sobre esse termo autorresponsabilidade? E você consegue perceber na sua própria vida, porque na minha eu consegui perceber o quanto às vezes a gente coloca a responsabilidade na nossa felicidade nas costas da outra pessoa. O quanto a gente espera que o mundo, que a política, que as outras situações mudem, mas a gente mesmo não quer mudar verdadeiramente. Então, eu precisei tomar consciência de que eu sou a maior responsável por tudo aquilo que me acontece, das coisas positivas e as coisas não tão positivas. É claro que a gente não tem o controle sobre tudo, mas a gente tem a nossa parte. Muitas vezes a gente quer se eximir daquilo que é a nossa responsabilidade. Durante muito tempo, durante muitos anos, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu sempre procrastinei demais a minha vida profissional. E hoje, atualmente, eu ainda moro com a minha mãe, graças a não ter investido verdadeiramente, a sempre ter uma certa insegurança com relação àquilo que eu tinha para passar para o mundo. Graças a não olhar para as minhas feridas, não olhar para aquilo que eu precisava curar. Então eu continuei repetindo padrões. Então a minha vida profissional ela ficou estagnada. E muitas vezes a gente faz isso, a gente coloca essa responsabilidade que é exclusivamente nossa nas costas de uma outra pessoa. E isso só atrasa a nossa transformação, porque as outras pessoas, elas não vão resolver os nossos problemas. E se algumas vezes, ou se algumas pessoas fazem isso, elas não estão verdadeiramente nos ajudando. Elas estão nos deixando dependentes, elas estão atrapalhando o nosso processo de crescimento e transformação. Pois muitas vezes a gente precisa da dor, a gente precisa das dificuldades para conseguir nos transformarmos verdadeiramente. Porque quando a gente está feliz, quando a gente está bem, a gente não para muito para pensar naquilo que precisa ser transformado. A gente fica só ali curtindo, aproveitando e tudo mais, mas a gente não vai para a ação. A gente não vai fazer aquilo que verdadeiramente precisa ser feito. Então a dor muitas vezes ela vem como um instrumento de transformação. E a nossa vida é cíclica, então nem sempre a gente vai estar feliz, nem sempre a gente vai estar sorrindo. Às vezes vamos estar tristes, outras vezes vamos estar chorando, e isso faz parte da vida. O mais importante disso tudo é nos acolhermos e permitirmos que a transformação aconteça e sermos parte ativa dessa transformação. Eu precisei quebrar crenças limitantes. Precisei observar os padrões herdados que nem eram verdadeiramente quem eu era, mas sim já uma repetição daquilo que já começou lá atrás. Seja com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós. Eu precisei sair do piloto automático e olhar para as minhas feridas, olhar para aquilo que me machucava, para que aí sim eu tivesse uma transformação verdadeira. Muitas vezes a gente sequer está vivendo a nossa própria vida, a gente está apenas repetindo um padrão. Seja um padrão do nosso pai, da nossa mãe, e muitas vezes a gente passa uma vida inteira repetindo os mesmos padrões. Para pensar um pouco agora na sua vida amorosa. Quantas vezes você atraiu o mesmo tipo de homem ou o mesmo tipo de mulher? Com o tempo poderia até parecer que a pessoa apenas tinha mudado de CPF, mas era a mesma pessoa. Isso é porque muitas vezes nós ficamos repetindo padrões e atraindo o mesmo tipo de pessoa, porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso, alguma lição a gente tem que tirar disso para se transformar, para enxergar nossas dores, para ver aquilo que a gente precisa verdadeiramente mudar em nós mesmos ou em nós mesmas. Porque o outro muitas vezes ele vem e ele vai tocar justamente na nossa ferida para que a gente olhe, para que a gente enxergue, porque muitas vezes nós estamos cegos para as nossas próprias dificuldades, para aquilo que a gente verdadeiramente precisa transformar. As práticas de meditação, as leituras, as afirmações positivas na frente do espelho são ferramentas que eu utilizei e utilizo até hoje nesse meu processo de transformação contínua.
A meditação, o se observar, o olhar para dentro, o se questionar o porquê você toma determinadas atitudes, o porquê você se envolve em determinados relacionamentos, o porquê você se sente mal quando alguém faz uma crítica para você, o se questionar, o entender os seus sentimentos e as suas emoções e meditar a respeito disso é extremamente essencial nesse processo de transformação. É algo que eu faço hoje que com certeza eu te indico muito. Você está gostando desse vídeo até agora? Então clica aqui embaixo, deixa o seu like. Assim, além de ajudar o canal a crescer, você permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Às vezes a gente pode ter dificuldade de fechar ciclos, mas a nossa vida é feita de ciclos. Então algumas vezes precisamos dizer adeus para alguns relacionamentos, amizades, trabalhos, hábitos que não estão mais alinhados com a vida que a gente quer ter. A gente não nasce uma pessoa e fica a vida toda a mesma pessoa. A gente se transforma, a gente muda. E nesse processo de transformação, de mudança, algumas coisas não vão mais estar alinhadas com aquilo que a gente quer e tá tudo bem. A gente precisa ter a consciência daquilo que verdadeiramente a gente quer e ir em direção a isso. Muitas vezes a gente vai precisar tomar decisões corajosas, mesmo que a gente não saiba o resultado, mesmo que a gente não tenha garantias. E não vai ser fácil se dedicar, fazer o trabalho duro, sem conseguir perceber um retorno. Mas ainda assim, para a transformação verdadeira acontecer, a gente precisa fazer isso, a gente precisa seguir o processo. E só depois a gente vai percebendo que essas mudanças são reais e são verdadeiras. Se a gente quer ter verdadeiramente uma transformação, a gente precisa ter uma rotina que nos permita viver na versão que queremos estar, na nossa melhor versão. Se eu quero viver de uma determinada forma, então eu preciso ter uma rotina que combine com essa versão da qual eu quero ser, com essa versão da qual eu quero me transformar. Não adianta, por exemplo, eu dizer que eu quero ser uma pessoa cristã e todo final de semana eu vou ver meus amigos que bebem. Então, isso não condiz. Não adianta, por exemplo, passar a semana inteira, não pegar a Bíblia para estudar e no final de semana, quando chega no domingo, eu vou para a igreja. Mas ao longo da semana eu não tomo nenhuma atitude, eu não tenho nenhuma postura em direção a ser essa pessoa que é cristã. Dentro desse processo de transformação, a gente precisa reprogramar a nossa autoconversa. A gente precisa ser uma pessoa que nos acolhe mais, que nos respeita mais, que segue verdadeiramente aquilo que a gente quer. E que apesar das críticas, a gente continua indo em direção à versão que a gente quer se tornar. E perceber também que muitas vezes nós vamos tentar sabotar o nosso processo de transformação pessoal. Com pensamentos do tipo: eu não vou conseguir, isso é muito difícil, vai demorar demais, porque a gente está numa sociedade atualmente e a gente acaba se acostumando a isso, a querer as coisas de uma forma imediata, mas as coisas não funcionam dessa forma. A gente precisa também, para sustentar essa transformação, ter pequenos rituais de autocuidado no nosso dia a dia. Rituais simples como a meditação, como fazer algo que te dê prazer durante o seu dia, mesmo que sejam apenas 30 minutinhos. Pegar um livro para ler simplesmente por lazer. E aí você vai adaptar a sua rotina, você vai adaptar aquilo que é importante para você. É importante também ter o conhecimento que a consistência, ela cria a liberdade. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ser consistente porque a gente se sente preso, a gente sente que a consistência ela vai nos prender, quando na verdade a consistência ela vai nos libertar. A importância de cercar-se de estímulos que refletem a nova realidade. Se verdadeiramente almejamos uma transformação, é importante que o nosso ambiente, que as pessoas que nos cercam estejam alinhados com aquilo que a gente quer, com aquilo que estamos nos tornando. Muitas vezes a gente quer essa transformação, mas a gente permite se manter em ambientes que são tóxicos. A gente se permite manter hábitos que são ruins pra gente, que não vão fazer a gente alcançar aquilo que a gente quer, que não vão fazer a gente se transformar, que não vão nos ajudar na nossa transformação. Quantas vezes a gente pode, por exemplo, ficar apegado a grupos de amigos dos quais não fazem o menor sentido com a vida que a gente quer ter? Quantas vezes a gente pode sabotar, por exemplo, a nossa rotina de autocuidado, comendo todo dia uma besteirinha? Enfim, as possibilidades são muitas. Então, tenha certeza que o seu ambiente ele vai te ajudar, ele vai te impulsionar a ser a pessoa que você quer ser. Cultive conteúdos, pessoas e espaços que te impulsionam a crescer, a se transformar, a ser a sua melhor versão. Muitas vezes a gente quer forçar as situações, a gente quer se transformar da noite para o dia, mas é importante deixar as coisas fluírem também. A gente faz a nossa parte
e deixa as coisas fluírem sem forçar, porque essa é a beleza da vida e é assim que as coisas funcionam. Quantas vezes, por exemplo, você já pode ter forçado uma situação, por exemplo, gostava de alguém, queria muito ficar com aquela pessoa, você forçou, insistiu e no final não deu em nada, ou se chegou a dar em alguma coisa, mas depois não foi algo tão legal, foi algo que você até viu que essa pessoa ela não era compatível com você. Então é muito melhor quando as coisas fluem, quando as coisas acontecem. Por exemplo, num relacionamento amoroso, você faz a sua parte, a outra pessoa faz a dela e as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Então permita-se se fazer a sua parte para se transformar, para transformar a sua vida, mas deixe também o fluxo da vida fluir. Deixe as situações irem acontecendo. Dê tempo para que as transformações verdadeiramente mostrem os resultados para você. E legal mesmo é viver pela metade. Em 5 meses você pode ser irreconhecível e para melhor. Muito obrigada pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!